Bem-vindos ao podcast Cerveja para Viagem. Meu nome é Rafa Mosqueta e depois de mais de 10 anos trabalhando com cerveja artesanal, uma coisa eu tenho certeza: não é só sobre um copo. Esse mercado é feito de pessoas, de boas histórias, lugares e comunidades que se juntam a diferentes ingredientes para criar cervejarias únicas e cervejas inesquecíveis. Por isso eu te faço um convite. Peça sua próxima cerveja para viagem e pegue estrada junto comigo para conhecermos as pessoas por trás dos rótulos. Vamos entrevistar cervejeiros, entusiastas e consumidores, para juntos descobrirmos o que faz o mundo da cerveja artesanal algo tão saboroso quanto é inesquecível. Mas para isso eu preciso da sua ajuda. Então, se você estiver assistindo isso no YouTube, curte e se inscreve no canal. Se você estiver ouvindo na sua plataforma de podcast preferida, segue a gente para você ficar sabendo das próximas entrevistas. Mas independente de onde você estiver assistindo, compartilha para que a gente alcance o máximo de pessoas e registre o máximo desse mundo incrível da cerveja artesanal. Hoje o nosso papo vai ser com um personagem internacional da cerveja de Ribeirão Preto. Ele que nasceu Sérgio, mas virou tio ainda bebê. E pode-se dizer que a ligação com a cerveja já começa no nascimento. Afinal, há pouco mais de 50 anos atrás, na cidade de Quilmes, que também dá nome a uma das mais populares cervejas na Argentina, nasceu esse cara que ao longo da sua estrada se formaria publicitário, cozinheiro, cervejeiro, sommelier de vinhos, casaria com a Cíntia e viraria pai do Rocco e do Vito. Sócio de uma cervejaria criada em 2007 na Argentina, quando o mercado de cervejas artesanais por lá ainda estava nascendo, e que em 2015 encararia um outro desafio: imigrar com a família para um país vizinho e começar uma nova cervejaria, dessa vez aqui no Brasil. Com a assinatura de Highway to Hops, ou algo como uma estrada para os lúpulos, adotou justamente o nome da estrada que passa na porta da fábrica e montou a SP330. Rápido conquistou fãs na cidade. Ficou famoso por fazer a segunda melhor IPA de Ribeirão Preto. Uma brincadeira que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas com certeza a SP conquistou rápido o teu espaço. Não só pelas excelentes cervejas lupuladas, mas pelo carisma e simpatia deste tão querido argentino, que eu tenho a honra de ter aceitado o meu convite para gravar o primeiro episódio do Cerveja para Viagem. Muito obrigado e seja muito bem-vindo, tio Limonge. Opa, Rafa, que apresentação, hein? Meu, Pedro Bial. Muito obrigado. Eu fiquei mais alto depois dessa apresentação. Que é isso, tio. Não, é sem brincadeira, assim. Eu acho que um dos primeiros lugares que você foi quando chegou aqui em Ribeirão foi lá na Weird, né? E eu não te conhecia, o João já te conhecia, né? Da Argentina, mas você é um cara muito fácil de gostar, né, tio? Você, tipo, incrivelmente, por ser argentino, mas... Olha, desculpa já quem tá ouvindo, mas isso vai ser recheado de piadas com argentinos. Rafa, eu visitei a Weird Barrel quando estavam construindo, primeira vez. Estavam em obra. E eu já estava aqui com o projeto também de fazer a cervejaria e fechando aí a sociedade e demais. Mas 2014 já estava aqui aí visitando os piratas. Mas segura, tio, a gente não vai chegar em 2014 ainda. Porque esse podcast, o que a gente quer fazer é deixar muito claro o que diferencia o nosso mercado, né? Diferente das grandes cervejarias ou de qualquer grande indústria, quando a gente fala de craft, no nosso caso craft beer ou cerveja artesanal, na tradução aceita aí, que diferente do produto e só, a gente fala de pessoas, né? Se você tomar uma American IPA aqui no Brasil, ou uma American IPA na Argentina, ou uma American IPA na Bolívia ou nos Estados Unidos, o estilo se propõe a ser o mesmo. O que vai diferenciar esse produto é quem fez, né? E então... O que a gente se propõe a fazer nessa série de entrevistas que a gente vai fazer com pessoas que a gente admira e sabe que tem histórias boas para contar é apresentar quem é a pessoa por trás desses rótulos, apresentar a pessoa por trás dessas cervejas que a gente gosta e que a gente admira e que a gente consome. Então eu queria ouvir primeiro quem é o Sérgio. Antes da gente falar do tio Limonge, me fala, tio, de onde você vem? Tipo, por exemplo, a gente falou que você é de Quilmes, mas... Cara, quem é o teu background, teus pais, quem que eles faziam? Tipo, me fala um pouquinho de quem é o tio. Bom, minha história, eu nasci sendo tio de um menino de 1 ano e de uma sobrinha de 15 dias de diferença, sim? Então eu nasci já com 2 sobrinhos. E quando eu no carrinho, ia, gêmeos. Não, o tio e sobrinha. Então, já de nascimento sou tio. O Sérgio já virou tio no dia do nascimento.
E meu pai era um empresário, um cara que gostava muito da mecânica e um cara que me ensinou a beber cerveja. Assim, eu bebia o primeiro chopp aí de Quilmes com meu pai, eu tinha uns 13 anos, que ele pediu um para mim, eu fiquei totalmente surpreso, volquei a metade em cima. E minha mãe é uma menina muito culta, muito fácil de querer, muita cultura gastronômica, muita cultura de livros e demais, mas uma pessoa bem agradável. E meu pai não era tão agradável, um caráter muito mais forte, mas um cara muito legal também. E Quilmes, como é que é? Quilmes é uma cidade maravilhosa, eu falo, tem time de futebol, tem cervejaria, tem mulheres. Imagina, é uma combinação que o quilmenho não quer sair. A gente tem um Botafogo aqui também. Mas... E uma coisa que marcou a história, Rafa, eu ia para a escola e sentia o aroma da malte na rua, sim, no ar. Mais tarde eu abri um restaurante que ficava bem perto aí da fábrica e sempre ia caminhando para o restaurante e o aroma esse me acompanhou a vida inteira, sim? Então um aroma que eu tenho incorporado e, bueno, acho que haver nascido e morado em Quilmes tantos anos ajudou a minha profissão de hoje. E você tem irmãos, tio? Tenho minha irmã tem 23 anos mais que eu. Assim que parece porque o tio. Quando minha mãe estava grávida, minha irmã também. Sim, mas temos um relacionamento muito bom. Ela é professora, diretora da escola. Também uma menina muito legal. E tio, pô, vamos lá. Publicitário, cervejeiro, sommelier de vinhos, cozinheiro. Como foi isso? Como foi o seu descobrimento? Hoje você se considera cervejeiro? Ou ainda se acumula essas outras profissões? Viu quando você viaja e tem que anotar aí a profissão? Eu coloco cervejeiro. Cervejeiro, sim. Em realidade, eu sou formado em publicidade, trabalhei 20 anos na agência e como diretor de arte, o que gosto, que curto todo o dia de hoje. Mas eu tive um clique em minha vida no ano 98, eu viajei para a Dinamarca para estudar e conheci a cerveja artesanal. Primeira vez que experimentei, em 98. E eu fiquei totalmente apaixonado. Então eu voltei da viagem e falei, alguma coisa com cerveja artesanal vou fazer. Não sei quem, mas alguma coisa eu tenho que fazer. Então nessa viagem, eu já formado em publicidade, trabalhando em uma agência argentina, sendo sócio da agência, estava estudando para a mesma agência, además fui enviado por eles. E nesse momento pensei em minha vida que tinha que ter algo de cerveja artesanal. E aí, mas antes veio o cozinheiro? Ou... Não. Depois, em 2004, voltei para a Argentina, não? A Argentina estava em uma situação econômica ruim, como sempre. Né? Pode falar isso. Cíclico, né? Cíclico. Mas a gente também, não é? E em 2001 íamos abrir uma cervejaria artesanal, um brewpub. Eu já havia começado a estudar para fazer cerveja, não tinha muitos cursos nessa época, mas sim tinha pessoas que ensinavam. E íamos abrir em 2001. Em 2001 vem uma das crises mais grandes da Argentina na história. Então você de ter 10 pesos no banco, a outro dia passou a ter nada. Foi uma devaluação tão grande, então ficamos na metade do caminho. Tínhamos o lugar alugado, mas não conseguimos abrir aí o brewpub. Depois, com equipamento comprado já, não? Equipamento não havíamos comprado ainda, mas igualmente hubiera sido um erro porque vamos comprar um equipamento de 100 litros. Imagina para um brewpub. Não. A gente abriu com lembra? Um 130 litros. Eu lembro. Mas logo a gente percebeu que foi um erro. Isso. A gente não tem experiência, né? E depois, em 2003, já tinha todo o planejamento, o plano de negócios para abrir um dos primeiros bares, restaurantes cervejeiros de Argentina e só faltava procurar uns sócios. Procuramos uns sócios demais e em 2004 abrimos Taberna Beer. ¿Sí? Eu acho que foi dos primeiros restaurantes que tinha harmonização, que tinha cuidado por a cerveja, que serviam no copo que correspondia. Então aí começou meu enamoramento com minha paixão, que é a cerveja artesanal. Mas ainda era em Quilmes? Aí era em Quilmes, e o que acontecia? Eu sou um cara que gostava muito da gastronomia, mas sempre do outro lado do balcão, não?
Então eu pedia para meu chefe, eu preciso fazer isso. E ele fazia de um jeito e falava, não, tem que ser assim. Não, assim não se faz em gastronomia. Então tantas vezes a devolução foi, não, assim não se faz em gastronomia, que eu comecei a estudar a carreira de chefe internacional. Sim, então estudei 2 anos, já em 2006, 2007 já estava recebido, e aí falei para meu chefe, bueno, agora faz assim. Agora eu sei como é que faz. Agora você faz. E aí o vinho? Como é que é o vinho na tua vida? Assim? Terminei, quando fiz a carreira de chefe, tive aulas de harmonização que eu fiquei, maridaje se fala na Argentina, eu fiquei doido. Como é que é a harmonização? Maridaje. Maridaje? Maridaje que é o matrimônio, não? E fiquei doido, e comecei a procurar e falei para Cíntia, para minha esposa, amor, mais 2 anos, vou estudar mais 2 anos e já paro. De novo, você que vai fazer sommelier? Então estudei sommelier, que é uma carreira maravilhosa, 2 anos aprendendo, degustando e aprendendo a combinação de sabores, né? Algo que é muito importante para a preparação de um cardápio, para saber com que se vai acompanhar. E bueno, aí fiquei totalmente apaixonado por a gastronomia e em 2008, depois de me receber de chefe, aí comecei a fazer cerveja em casa. Por quê? Porque antigamente os cursos de cerveja eram dados por engenheiros químicos. Então, eu não conseguia entender, Rafa. Eu pensei que nunca na minha vida ia poder fazer cerveja. Quando estudei a carreira de gastronomia, aí percebi que fazer cerveja é cozinhar. É, nada mais cozinhar. É cozinhar. Então, a partir desse momento, comecei a fazer cerveja e já nunca mais parei. E isso foi que ano? 2008. 2008. E aí, mas você entrou na Kraken em 2012? 2011. 11. Então, você ficou fazendo cerveja de panela até 2011. Exatamente. E aí em 2011 entra a Kraken. Me fala da Kraken. Entra a Kraken. Por que entrou a Kraken? Eu tinha o restaurante que mais cerveja, Antares é uma marca muito conhecida, cerveja artesanal na Argentina. Me vendia todas as cervejas. Vendíamos entre 3.000 e 4.000 litros por mês. E de um dia para outro falou que a 10 quarteirões ia abrir o Antares. Então estava em Mendoza e me dá a notícia e automaticamente eu falei para o Topo, meu sócio que você conhece, o Topo Aguilar, falei para ele, Topo, precisamos já fazer nossa cerveja. E eu estava estudando técnico cervejeiro no mesmo ano, 2011, e conheci o pessoal da Kraken. O Fede estava estudando aí e eu falei que estávamos procurando um lugar, já tínhamos uma fábrica comprada, está procurando um lugar para fazer uma cervejaria. E ele falou, não quer vir a conhecer Kraken, nós estamos procurando aí sócios e demais. E fui a conhecer Kraken, que é no mesmo lugar onde está hoje, mas no meio da uma pequena fábrica de 500 litros, fermentadores todos de plástico. E eu pergunto, Fede, quantos litros estão fazendo? 1.500. Eu falei, eu preciso 4.000. Assim que de um dia para outro o Kraken passou a fabricar 1.500 a 5.500. Porque você já tinha equipamento, aí você levou os equipamentos que vocês tinham comprado. Tínhamos equipamentos, fizemos melhoras, começamos a trocar aí tudo por inox. Ou seja, foi um processo muito bom, muito divertido e aprendendo, porque uma coisa é fazer em sua casa, outra coisa é fazer em uma fábrica. Isso muitas vezes o homebrewer não tem a noção, que é bem diferente, mas aprendendo, disfrutando, trocando ideias de receitas. E começamos a ser um produto de uma qualidade bem boa, que isso foi o melhor de tudo, porque muito rápido a gente aceitou nossa cerveja. Kraken cresceu muito rápido nessa época. Mas por quê? Porque a cerveja estava boa. Uhum. E o que bom, gente, o produto é bom, mas o que é o produto da Kraken? Tipo, qual que é a escola que vocês seguem? Nós sempre fizemos escola inglesa. Kraken é bem famosa por a Porter. A Porter é a cerveja mais ganadora de medalhas da Kraken. Imperial Stout. Imperial Stout ganhamos agora a medalha de bronze no Festival Argentino. Sempre foi conhecido a Reggie Ale, a Irish Stout. Desculpa. E então a ideia foi sempre respeitar essa escola. Mas o que aconteceu? Houve mudança de mercado, chegaram a Sour, a Cipa, a West Coast, a New England, tudo isso. Então a gente tem que se adaptar às tendências do mercado, não? Então hoje fazemos escola inglesa, mas também americana. Mas vocês ainda são conhecidos pela inglesa ou hoje já não se sabe mais? Hoje já não se sabe. O Kraken é conhecido por Kraken. Por cerveja boa. Por cerveja. E o posicionamento de marca e de produtos é muito bom.
E a Kraken é na província de Buenos Aires, já Kraken é na província de Buenos Aires. Tá, então... 20 minutos de Buenos Aires. Então, beleza. A gente nasceu em Quilmes, lá você tinha a taberna, a gente foi para Kraken, em Buenos Aires, e de repente você chega em Ribeirão Preto. Então, me conta, como que saiu isso, tio? O Rafa, sempre em tudo tem que ver... A história, acho que de Ribeirão, além estou falando da história de craft, não a história de pinguim e de Antártica. Vamos falar de craft. Tudo tem um cara que acho que todos temos que agradecer, que acho que ainda não tem a importância que deveria ter, mas um cara que é o tiro o chapéu, que é o Marcelo Carneiro. Sim, eu conheci ele no ano 2010 na Argentina, ou 2011, não lembro bem, e... No South Beer Cup. South Beer Cup. E o cara me contou a história. Eu depois, esse mesmo ano, viajei para aqui, ele não estava, mas me recebeu o Joe Becker, que também havia conhecido lá. E a verdade, a história é maravilhosa, o cara é legal, e que melhor, é muito mais fácil vir para um lugar que já respira cultura craft, que ir para um lugar novo e fazer que muita gente comece a conhecer o produto. Então, vir para aqui, para Ribeirão, uma cidade que respira cerveja e demais, e tendo aí o caminho que já deixou para todos nós, Marcelo, bueno, foi essa a grande verdade porque eu estou aqui. O Marcelo com certeza eu acho que eu já participei de alguns podcasts como convidado, invariavelmente o Marcelo é citado, né? Porque além de ter sido um pioneiro e um cara que desbravou e apresentou e assim, investiu recursos próprios para que a cerveja brasileira, craft brasileira, artesanal brasileira fosse reconhecida, ele é um cara aglutinador, né? Ele é um cara que entende, assim... Olha, eu vou te dizer que 90% da minha motivação de ter esse papo, de ter o Cerveja pra Viagem, de ter esse podcast, é porque a minha escola foi com o Marcelo. Eu acho que o Marcelo é um cara extremamente caridoso nos contatos, né? Ele é um cara de muita... Assim, eu espero ter o Marcelo aqui batendo papo com a gente num futuro próximo, porque ele é uma figura, é um personagem muito interessante, e não só falando de cerveja, ele é um cara do mundo, né? E ele é um cara de contatos no mundo e faz questão de conectar pessoas. Eu acho que aquele tipo de pessoa que é o conectador, né? O conector, que é o mais importante do mundo, porque todo mundo é interessante de algum ponto. Ele tem a facilidade e a habilidade de enxergar o que é interessante num, interessante no outro, e fazer essas pessoas se conectarem, né? O Marcelo é inspiração, um cara, você fala, um cara culto, um cara que sabe escutar, que sabe juntar duas pessoas e que uma fica interessada por outro e vice-versa. Então, o Marcelo é o cara aqui de Ribeirão. E como foi a história? Uns amigos meus eram sócios de Marcos Ojilia, que hoje ele é meu sócio, e ele tinha uma empresa que vendeu para uns americanos, para uns gringos. E então ele ficou com um contrato de 5 anos que não podia fazer nada. Então aí decidiu fazer uma cervejaria. Tá. E como eu já conhecia ele, eu falei: tio, tem interesse de ir para Ribeirão Preto? Porra, Ribeirão Preto, imagina, meus olhos brilharam. E é uma cidade que eu sempre curti, que sempre fui muito bem recebido. Então, uma honra estar aqui nessa cidade que respira cerveja. Mas é diferente, né, tio? A visão que a gente tem antes de vir e a visão que a gente tem depois de vir, às vezes é diferente uma da outra, né? E imagino também do mercado de cerveja brasileiro, né? Porque, assim, eu sou um fã e admirador do mercado de cerveja artesanal americano, mas eu nunca empreendi lá com cerveja americana, né? Numa briga feia, feia no melhor sentido da palavra, porque ela é muito competitiva e de bom nível. Então, quando você fala que sim, vir para Ribeirão abrir uma cervejaria é uma oportunidade, porque é uma cidade que respira cerveja, ela também é um desafio por ter várias cervejarias, né? Então, e numa cidade relativamente pequena para o número de cervejarias na cidade. Eu falo porque a gente sangra também por isso, né? A gente é uma briga constante de evangelizar e de criar consumidores e tirar o consumidor da percepção de produto da cerveja como algo só para se embebedar e apresentar uma experiência, apresentar sensações, apresentar um entendimento de um produto diferente do que ele teve na faculdade, muitas vezes, porque Ribeirão é uma cidade muito universitária, da cultura da chopada e tudo mais. Então, qual era a tua imagem de Ribeirão
como cidade para viver e como mercado de empreender, antes e depois que você veio? Muito boa pergunta, Rafa, muito boa. O que acontece? Você, quando visita um lugar, você fica até com fantasia do lugar, né? Eu vi aqui, visitava o Beer Garden, visitava o cervejário. Desculpa. Onde íamos tinha choperias, muita cultura do shopping. Então eu falei, que melhor lugar que abrir uma cervejaria que aqui, que a gente tem, sabe que tem shopping, sabe que se cuida, como se cuida a cerveja e demais. O principal que eu... Porque estou aqui, o desafio, eu gosto dos desafios, Rafa. Se bem eu falei que esta era a última fábrica que eu construía, é mentira. É mentira, falei para os demais, não para mim mesmo. E hoje, se eu tivesse conhecido a cidade 5 anos atrás, como eu conheço hoje, hubiese sido diferente a estratégia, hubiese sido diferente meu jeito de pensar, e ou não sei se eu abria cervejaria aqui, nesse lugar. Um lugar que amo, não porque eu não gostei do lugar, mas, como você falou, concorrências muita, as mainstreams são muito fortes aqui, então evangelizar, fazer um trabalho de formiga, mas hoje não estou arrependido. Sim? Se me fala, mas o melhor hubiese aberto a cervejaria em Floripa, eu penso, mas hoje estou feliz aí com o empreendimento que fizemos. Sim, é muito difícil, não é que eu falo, vamos a um lugar que respira cerveja e vamos abrir a cervejaria, vamos vender milhares de litros e vamos a ganhar muito dinheiro. Não, tudo o contrário, mas sempre o que minha vida me levou a mim é a paixão. Hoje continuo apaixonado pela cerveja e vou continuar. E o dia que não, farei outra coisa, virei a cozinhar, que também amo. Mas hoje eu continuo com o desafio e a minha ideia é continuar aqui por muitos anos. Eu acho que a gente, nesse mercado, é muito movido por paixão mesmo, né? A gente ainda não é um mercado suficiente para ninguém ficar rico de cerveja artesanal no Brasil. Pode ser que alguém esteja ficando, mas eu ainda não sei essa forma. Mas... eu também não. Ainda não. Um dia eu vou chamar alguém no podcast para explicar pra gente como ficar rico em 10 passos. Mas é paixão. E não dá pra gente falar de paixão contigo, tio, sem falar da Cíntia. Porque você vê ela no dia a dia da fábrica, ela se envolve, ela tem o lado... Eu imagino, aí você vai me dizer, né? Mas a imagem que a gente tem de fora é que a Cíntia participa muito na parte criativa da cervejaria também. Eu acho que não sei se necessariamente nas receitas, imagino que não, você me corrija se estou errado, mas na parte de comunicação, na parte de apresentação, você vê que ela se envolve, ela está ali. Então, me fala um pouco, tio, da importância da influência da Cíntia, porque você me falou há pouco tempo atrás que pediu para ela mais 2 anos de estudo, né? Tipo, então você percebe que ela é tua companheira há tanto tempo aí e quanto ela contribui contigo e a importância dela nessa história. Eu acho que hoje a Kraken, vamos falar, o Cíntia cuida das redes sociais da Kraken, da SP, da loja e do bar, do Point. Ela cuida de todas essas redes sociais, estando aí o dia a dia, respondendo as consultas, fazendo arte, fazendo os logotipos, fazendo lançamentos das novas cervejas, faz tudo isso. Que hoje tem uma agência contratada para fazer tudo isso, imagina o dinheiro que seria muito. Então, eu te falo, nada do que fizemos podíamos haber feito sem a Cíntia. Estou falando com o Kraken, com todo o grupo de sócios e demais. A Cíntia, como eu sou tão apaixonado com a cerveja como ela com o design. Algo que é doido. Eu falo, para, porque está todo dia pensando, todo dia, às vezes pega papel, às vezes pega o computer, mas uma menina muito criativa. E se me apoio dela, eu não estaria aqui. Eu falei simplesmente, amor, vamos para Ribeirão? Vamos. Então, uma companheira muito especial. E te volto a falar, Rafa, nem SP, nem a Kraken seria o que hoje, sem o trabalho que ela faz no dia a dia. E você fala, é uma decisão difícil, né? Migrar é uma decisão muito difícil. E vocês têm 2 moleques, né? Eu tenho o Rocco e o Vitor, que quando vocês vieram, eles tinham quantos anos?
E tem uma foto aí, o dia que você estava na fábrica, o Vitor estava com 10 anos e Rocco com 8. Então, 10 e 8 anos. Então, tipo, eles hoje estão com 15 e 14 anos. E o... Tem um erro nessa conta aí, tio. Não, porque no momento que vimos tinha essa idade, porque era janeiro que Vitor cumple anos em janeiro. Agora em janeiro vai ter 16 e 14. Tá bom. E aí, cara, você tem que apresentar uma cultura nova. Além de ser, assim, eu imagino que é um desafio de emoções aí na tua cabeça, porque você tem que empreender, você tem que ganhar dinheiro, você tem que pagar contas, você tem que pagar os funcionários, tem um monte de gente que sustenta, famílias que dependem de vocês na SP, e tem a tua família que depende de você em casa e que toparam o desafio de imigrar. Claro, o Brasil e a Argentina, a gente tem muitas similaridades, a gente tem muitas coisas em comum, mas também tem muitas coisas que nos diferem culturalmente, né? Então me fala um pouco dessa diferença cultural, tio. Como é viver na Argentina e viver no Brasil? Rafa, o primeiro, que quando surgiu a oportunidade de vir para aqui, eu te quero falar que na Argentina nós había sido assaltados 5 veces antes de vir, en un año y medio. Vocês moravam em Buenos Aires? Em Quilmes. A Cracker era em Buenos Aires? Qual a distância de Quilmes e Buenos Aires? 20 minutos. Ah, tá. Achei que era mais. Cracker é 20 minutos para o oeste, Quilmes 20 minutos para o sul. Tá. Então, procurar um lugar com mais segurança, que meus filhos possam estar na rua sem ser assaltados, foi o primeiro que veio à minha cabeça, sim? E outro, eu sempre quero que meus filhos sejam filhos do mundo. ¿Sí? Eu não quero dar só uma cultura, e se tenho possibilidade de dar outra, também eu vou dar outra. Por quê? Assim eles estão prontos, ¿sí? Minha ideia é que eles sejam do mundo. Pai, amanhã quero ir para a Austrália. Eles têm eu quero isso, quero que conheçam o mundo, que procurem o que mais querem e que sigam as ideias, ¿sí? e os desafios. Então, tudo isso, eu acho que é uma ensinança para todos. Eu tinha um nível de vida na Argentina que hoje não tenho, essa é a verdade. Eu pago minhas contas, tudo, mas não sobra muito para fazer coisas. Na Argentina eu tinha a minha casa, que alugo. Na Argentina eu tinha uma empresa, Kraken está em 65.000 litros por mês, uma empresa que já trabalha bem. Mas eu quero dar um futuro melhor para os meus filhos. Então, todo o esforço, toda a paixão que seguimos continuando colocando aqui na cidade, eu tenho certeza que vai dar muito certo, sim? Lembrando sempre que tivemos 2 anos que parou o mundo. Sim. Então, dos 5 anos que tem a cervejaria, tivemos 2 parados. Então, é isso. Eu quero uma cultura diferente, que eles se adaptaram muito rápido. Eu sempre falo, eles são brasileiros. Continuam torcendo para a Argentina. Sim, mas assim, eles estão aqui há quanto tempo? 5 anos. Com certeza já são melhores jogadores de futebol do que quando saíram de lá. Eles estão aqui para aprender. Estão aprendendo a jogar bola aqui. E falando de bola, eles têm bola na cabeça. O único, respiram futebol, jogam futebol todo dia, mas é muito bom. E uma coisa assim que é diferente, Rafa, a única coisa que eu falo, marca essa amizade. A amizade é bem diferente o argentino com o brasileiro. Em que sentido? É sentido que não sei como explicar, mas sentimentalmente você sente a diferença. Eu tenho grandes amigos aqui em Ribeirão. Posso dar a minha opinião e depois você diz se está certo ou não? Pode. Eu tenho uma impressão do argentino ser mais italiano do que o brasileiro em alguns sentidos, porque é uma imigração muito forte, né? Me corrija se eu estou errado. Mas é uma imigração limonde, né? Tipo, embora também seja um tortorella mosqueta, mas eu percebo de longe, na Argentina, uma influência mais forte do jeito italiano das relações, que é explosivo, que é intenso e que é amoroso, né? Eu falo pelos meus domingos na nona, assim, tipo, eles sempre foram calorosos, falar alto, barulhento e tal, e apaixonantes, viram e mexeu, terminava-se o domingo, né, com emoção e emocionados e tal.
não é um padrão do brasileiro. O brasileiro é alegre, minha impressão, né? Não quero dizer... Eu não quero definir comportamentos aqui, mas a minha leitura do brasileiro é um povo descontraído, alegre, festivo, mas me parece o argentino mais intenso na emoção, né? Mais apaixonado na emoção e mais também intenso em reações, né? Vou pegar duas figuras públicas que talvez representem o que eu estou falando. Pelé e Maradona. A maneira que Pelé sempre viveu as coisas e a maneira que o Maradona sempre viveu as coisas são muito distintas. Claro, são pessoas diferentes, não representam necessariamente o povo brasileiro e argentino. Mas o Maradona era apaixonado e intenso. O Pelé era melhor, mas tudo tipo... Não, você sabe que você falou certo, porque nós chamamos atanada do italiano. Então, que acontece? Somos mais intensos, sim? Mais intensos. Mas houve aqui um churrasco e eu estou sentindo a mesma coisa quando houve um churrasco na Argentina. Mas na Argentina é mais intenso, sim? Tudo é mais intenso. Tudo mais intenso. A gente cumprimenta com um beijo na bochecha, mas o italiano beijo na boca. O argentino e o italiano, né? Ele, assim, é uma demonstração de afeto intensa. Que, tipo, eu percebo isso, assim, eu acho que o argentino, também pela influência italiana, demonstra o sentimento de uma maneira mais intensa. O brasileiro demonstra de uma maneira mais alegre. Mais alegria brasileira. Eu acho que a descontração, né? A irreverência, às vezes para um lado negativo, tal do jeitinho brasileiro, né? Mas eu vejo... Bom, então, eu terminei, aí você me disse se eu estou totalmente errado ou não. Mas eu acho isso, eu acho o argentino mais intenso nas emoções e o brasileiro mais alegre. É isso, mas com isso não quero dizer que não são melhores meus amigos argentinos, não. É diferente a amizade e meu pai me ensinou a cuidar da amizade. É algo cultural, sim? Então eu cuido dos amigos que eu tenho aqui, que tenho na Argentina também. E, bom, tio, saindo um pouquinho da cerveja, falando dos vinhos, né? Você já provou bons vinhos brasileiros? Sim. Hoje tem uns produtores que não fazem muita quantidade, sim? E o valor do vinho é o mesmo que se você comprar um vinho francês. Mas os vinhos são muito bons. O que acontece? É gente que vem de tradições de muitos anos, mas hoje não tem uma fábrica ou uma bodega para poder fazer muitos litros. Mas tem vinhos muito bons. E o que mais me surpreendeu é a qualidade dos espumantes. Rafa, a qualidade dos espumantes está no mesmo nível que Estados Unidos, no mesmo nível que Europa. Acho que é porque a uva se dá muito bem aqui, a uva branca. Mas o nível que tem é muito, muito bom. E tio, você é um cara que viaja bastante também, viajou bastante, você descobriu a cerveja artesanal. Eu acho que o mais louco também da gente falar de cerveja artesanal é que a gente tem sempre muito, no meu caso, por exemplo, eu tenho muito carinho pela cerveja que me colocou nesse meio, né? Que foi o que você descreveu da tua viagem à Dinamarca, né? Que foi que você tava... Tipo, pra mim foi Blumenau, né? Foi a Eisenbahn. Em Blumenau, eu tava numa Oktoberfest e pela primeira vez eu tomei uma cerveja artesanal ali. E aquilo marca. Você sabe quando foi o dia que aquele mundo se abriu. Que você deixa de ver a cerveja como um combustível e passa a ver a cerveja como uma experiência sensorial, né? E a gente tem carinho por isso. Eu acho que o barato do evangelizar, de apresentar e de converter para o nosso mercado, os nossos consumidores, é isso, porque você vira o primeiro sutiã, você vira o primeiro, sabe, você vira a porta de entrada para um mundo novo que a pessoa não conhecia, né? Você lembra qual foi na Dinamarca a cerveja? Não lembro de... Perdão, não lembro de... Era um brewpub, não lembro do nome, mas ele tinha uma costumbre escandinava que você chegava e tinha que tirar um sapato. Por quê? Porque eles falavam que
para você sentir como se fosse sua casa. Você, quando convidava alguém que realmente queria demonstrar carinho, falava para ele tirar os sapatos. Então se tira um sapato, se coloca num canasto e se sube assim em cima do restaurante, e são especialistas em porco. E comi a melhor costela de minha vida com uma cerveja que eu acho que estava entre uma Red Ale e uma bitter, porque não era ni tão amarga, ni tan doce ni tan amarga. Y experimenté eso y la combinación con a costela ahí de porco fue algo que nunca había acontecido en mi boca. Y saí ese día totalmente doido. Falei, putz, acho que eu quero minha vida. Não sei como, mas eu quero isso. Quero um produto assim, quero comunicar isso. Né? O sea, ninguém, eu não sabia. Estava entrando nos 28, não sabia. E um cara que gostava muito de ir a restaurantes, de ir amo o balcão, eu sou um cara de balcão, de gosto de falar com o bartender, o que eu amo. E eu nunca havia experimentado algo assim. Tem gente que não lembra de quem é essa frase, mas fala que um bar sem balcão é um bar sem alma, né? É isso mesmo. O balcão eu concordo, eu acho que porque o balcão permite você ir sozinho, né? E quando você vai sozinho, você está aberto a descobertas, seja de novas amizades, seja de novas experiências, seja um papo com o barman, que, assim, eu assim como você, a gente viaja bastante e às vezes eu viajo sozinho, né? E se eu for sei lá, num bar nos Estados Unidos sozinho, sentar na mesa, eu vou tomar minha cerveja, vou levantar e vou embora. Dificilmente alguém vai sentar na mesa comigo, né? Ou eu vou sentar numa mesa de uma outra pessoa que eu não conheço. O balcão é onde você conhece gente. O balcão o balcão é... E te voy a contar uma história, Rafa, engraçada. Nós estávamos em Nova Orleans e fomos a Haji Hockey Café. E tinha um bar mais pequeno em cima. E nós não gostamos aí então fomos para em cima, ali com o Fefo, meu amigo. E que tinha aí no balcão a guitarra de Joe Frusciante de Red Hot Chili Peppers. Porque eu amo ele. E falei, cara, não me deixa tirar uma foto com a guitarra? Não, cara, tá doido, não pode. Tá bom. Bueno, o cara abre uma corona e coloca um limão, não? E eu falo, você sabe por que está colocando limão aí? Porque se bebe assim. Mas não sabe por quê? Não. Na praia, em México, tem muitas moscas. Lugar de muitas moscas. Então, como a gente bebe do bico, coloca um limão aí, assim as moscas não se param aí. O cara olhou para mim, pegou o violão, deu o violão, eu tirei a foto com a guitarra de Joe Frusciante e nós todos ficamos felizes. Ai, que legal. Mas isso no volcão, não? Acontece no volcão. Não? Ô tio, eu vou pedir pra gente, eu vou pegar uma cerveja, não sei se você conhece, é boa também, não é que nem a que a gente está bebendo agora. A segunda melhor? Eu não sei. Agora vamos falar um pouco disso, não, Rafa? Vamos falar um pouco disso. Eu fiz essa introdução e falei disso porque, assim, a Weird Barrel, para quem está me ouvindo e não me conhece, eu tenho também uma cervejaria aqui na cidade que chama Weird Barrel, cervejaria dos piratas. E a gente é quase da mesma idade. A Weird Barrel e a SP é um ano de diferença. Um ano de diferença. A gente abriu em abril de 15, vocês abriram... De abril de 2016. Abril 16. Ao mesmo dia. Foi no mesmo dia. Lembra que o aniversário era... É verdade. Sempre coincide. Depois nos mudamos para maio para não ter... Pra gente poder ir na festa do outro. E a gente tem quase a mesma idade aqui, assim. E é muito louco porque é muito comum eu ouvir dos meus clientes e dos teus clientes quando frequentam, que as duas melhores cervejas da cidade, ou as duas preferidas cervejas, não vou falar melhores porque é muito pessoal, né? Mas as duas preferidas cervejas daquelas pessoas é Californication e Burp, né? Burp é a nossa da Weird Barrel, Californication. Eu vou te dizer, eu confesso que eu já tive momentos que eu preferia Californication e já tive momentos que eu preferia a Burp. Não, mas muito bom mesmo. É parte. Mas porque o grande barato da cerveja artesanal também é isso, não é achar a tua cerveja preferida, né? Não, é procurar. E além disso, Rafa, você bebe Californication, eu bebo Burp, então não é minha cerveja, é compartilhar. Nós temos, desde que chegamos aqui, muitas histórias que compartilhamos juntos. Cervejas que lembra que nos juntamos a beber cervejas, whisky, hemos bebido uma garrafa de whisky em uma noite,
Então, a gente tem... No último dia do ano, era tipo assim. Era a saideira. E, então, a gente tem muitas histórias, mas o que eu falo, quando você encontra... Saúde, Rafa. Quando você encontra pessoas apaixonadas por o mesmo que você é apaixonado, então isso vira uma amizade que vai continuar por sempre. Porque somos amigos de cerveja, então você pensa muitas coisas parecidas, tem muitas coisas para aprender. Eu sempre aprendo, com todo mundo que eu falo, eu aprendo. E quando visito uma fábrica, eu sempre levo uma coisa. Sim? Então, isso é importante, mas isso sucede, é o que você começou a falar, no mundo craft, no mundo da gente com paixão. Hoje tem muita gente que vê a cerveja artesanal como um negócio e demais, e você bate um papo com o investidor, que eu não estou em contra, acho que está muito bom, mas é diferente totalmente o papo. Sim? De um cara que é investidor para fazer uma cervejaria, de um cara que é apaixonado. Sim? Ou vou continuar apaixonado, já te falei, quando não tenho mais paixão, não sei, farei outra coisa. Eu acho que é no livro do Sam Calagione, da Doug Fischert, que ele fala que o nosso mercado é 95 ou 98, acho que é 95% asshole free, né? Que ele é 95% livre de cuzões, né? Assim, tem 5% que foge à regra e sempre vai ter, e tudo bem, mas é o cara que não senta na mesa com a gente. Porque ele tá por aí, mas enfim. Mas eu acho que o que me ganhou, assim, eu lembro da minha transição, eu sou designer também, né? Eu sou designer de produto, diferente da Cíntia, que é gráfico, né? Eu sou designer de produto, por formação. Mas eu lembro do dia que eu, conversando com meu pai, eu falei que eu não estava feliz na minha profissão, e meu pai falou, você queria fazer o quê? Eu falei, pai, não sei, eu queria trabalhar com cerveja artesanal. Eu fazia cerveja, tinha feito curso de cervejeiro caseiro, fazia cerveja em casa. Eu sempre gostei de pesquisa, de registro, né? E eu falando com meu pai, ele falou, mas você quer trabalhar com o quê? Eu falei, eu gostaria de trabalhar com cerveja. Ele falou, vai embora, cara. Ainda você não é casado, você não tem filho. Se tem algum momento que precisa arriscar uma mudança de carreira, é agora, vai trabalhar com isso. E foi a hora que eu resolvi buscar e meter a cara. Eu falo de registro porque meu projeto inicial seria viajar aos Estados Unidos escrevendo um livro sobre cerveja americana. Que bom. Foi o que me apresentou o Marcelo, e aí a história vai, né? Tipo, aí o Marcelo me convidou para ir para o marketing da Colorado e foi. Mas eu sempre gostei desse registro. E aí quando eu entrei e comecei a conhecer pessoas, é a hora que você se apaixona, porque a cerveja é boa. Como o vinho é bom. Mas eu não trabalho com vinho, eu trabalho com cerveja porque o cervejeiro artesanal, em qualquer lugar do mundo, ele é gente boa. Pelo menos dos que eu conheci. Talvez eu escapei dos 5%, né? Pode ser, eu dei sorte, não peguei os 5%. Mas em todo lugar do mundo que eu fui e conheci gente, você fala que você empreende, você trabalha com cerveja artesanal, que você tem uma cervejaria, você é recebido como família, em qualquer lugar. No Canadá, Estados Unidos, enfim, todos os lugares que eu tive a experiência de visitar como um cervejeiro, como um empresário do meio da cerveja artesanal, você é recebido como família. O cara te abre a casa e fala, senta aí, vamos tomar uma cerveja. E o papo flui, que nem a gente tá aqui. A gente tá 1 hora já conversando, quase. Porque é muita paixão mesmo, né? A gente dificilmente você vê grandes milionários na cerveja artesanal, em qualquer mercado. Mesmo nos Estados Unidos é um mercado muito mais desenvolvido. Você já tem alguns milionários na cerveja artesanal, mas são poucos. Ainda é um mercado movido por paixão, por entusiasmo e por brilho no olho pelo produto e não pelo retorno financeiro necessariamente. Isso mesmo. Porque bater papo sobre o retorno financeiro é chato. Eu não sei. Se você me fala hoje, não sei. Não, eu também não sei o que é isso. Não, a gente pode, mas vai ser triste. É triste, mas o Rafa, é isso, a paixão é uma coisa. E que acontece? Você, com um cara que tem uma cervejaria artesanal, que é dono, que é cervejeiro e demais, fala e você vai ter os mesmos problemas. Vai falar dos mesmos lúpulos, das malte, vai falar do filtro, vai falar tudo. E uma conversa que você falou, passaram 4 horas. E pode passar muito mais, porque o cara que realmente é apaixonado por isso,
só vai entender o que acontece. E se faz amizade fácil, né? Muito fácil. Muito fácil. Você visita uma fábrica, você sai com um amigo, né? Você fala, você sempre leva alguma coisa da fábrica. Dificilmente você não vai levar um amigo. Não, mas por quê? Porque você vê um cara, o jeito fez alguma coisa criativa aí na cervejaria. Olha isso. Então você, putz, eu faço diferente. Eu visitei a cervejaria Brotas. Aí quando a pandemia abriu e fechou de novo, bueno, estava em Brotas, não consegui visitar nenhum parque, nada, porque no dia fechou tudo. E fui a passar por lo de Márcio de Brotas a comprar umas cervejas. E encontrei com ele. Minha família estava no carro. É outro cara que é um dos caras mais legais do mercado de cerveja artesanal, é o Márcio. E a verdade, eu havia falado poucas vezes com ele, a gente se conhecia. E eu desci e em seguida a recepção foi: o que você fala? O cervejeiro recebe a outro. E ficamos 1h30 falando da fábrica, bebendo isso, e minha família estava no carro. Imagina a cara de bunda quando eu voltei. Mas são coisas que só o cervejeiro pode entender. Tio, estamos chegando ao fim desse papo. Eu queria pedir pra se você tivesse que, tipo, teu filho, o Rocco ou o Vitor, um dos dois, estão pensando no que fazer no negócio. E vira pra você e fala: pai, o que é cerveja artesanal? O que é esse mercado que você trabalha? Como é que você vende isso pro teu filho? Que boa pergunta, Rafa. Mas eu falaria o seguinte aí para eles. Primeiro, tem que fazer o que você gosta, sim? Se o que você gosta dá dinheiro, melhor ainda, sim? A cerveja artesanal, te falei, o Kraken está bem, a gente não é milionária. E aqui a CP estamos lutando como todas as cervejarias aqui de Ribeirão e de Brasil. Então, eu falaria para eles que se tem paixão no que vão fazer, que podem fazer. Porque a paixão sempre vai fazer que dê certo, sim? Que isso é o mais importante. E que a cerveja artesanal é minha paixão. Eu sou apaixonado e vou morrer apaixonado pela cerveja artesanal. E a minha ensinança que eu segui, o que eu amava, sim? O que eu gostava e o que eu continuo fazendo dia a dia. Então, minha ensinança para eles: faz o que você tem paixão, que vai dar certo. E você torce para eles trabalharem com cerveja artesanal ou não? Essa é a pergunta mais difícil do papo. Não, eu torço para ser jogador de futebol. Eles não têm interesse em continuar nada da cervejaria, mas você como pai, cara, mas tem 15. Tem 15. Eu também não tinha interesse em eles ainda não bebem, não querem beber, os amiguinhos, alguns já começaram, mas eles ainda não querem saber nada. Afinal, porque não pode, né, tio? Não, obviamente, não pode, mas o meu pai me deu minha primeira caneca de chopp em 13 anos. Claro. Então, mas eu falei: o dia que você quer experimentar, nos sentamos, eu te falo do que faz. Mas nunca tiveram nem curiosidade para provar, tio? Não, mas eles falam: senta. E Pilsen, essa? Não, sommelier. Já deram uma sabem, mas não quero experimentar. Que bom. Tio, de novo, muito obrigado. Eu acho que isso aqui é um piloto. Por coincidência, a gente remarcou e caiu no dia do meu aniversário esse papo. No dia que a gente grava um piloto de um novo projeto, de uma nova proposta de querer voltando de falar de paixão, né? Que a gente falou de paixão durante 1 hora aqui, mas voltando a falar de paixão, é a minha paixão pelos personagens da cerveja artesanal, que é o que me ganhou, que é o que me alimenta todos os dias. É isso, é entender essas comunidades, entender essas pessoas, entender essas características, entender a tua história, ouvir de ti como era tua mãe, a diferença dela pro teu pai, que era mais seco às vezes, pelo que eu entendi, um cara mais firme, tua mãe era mais amorosa, e como que sentir o cheiro da fábrica te levou a ser um cervejeiro, e como que uma dificuldade financeira da Argentina te levou a postergar um sonho que acabou virando uma taberna, que foi importante para você descobrir sabores e depois vincular isso às cervejas e a encontrar um Marcelo, que é um aglutinador, te apresentou Ribeirão Preto, que acabou trazendo para a família.
e teus filhos para uma cidade completamente diferente que virou a SP330, que sem ela a gente não se conheceria. Então, tipo, esse caminho eu acho que é o que mais me entusiasma para esse programa, para esse podcast Cerveja para Viagem, porque é uma viagem por sabores, é uma viagem por experiências, é uma viagem por aromas, mas principalmente é uma viagem por pessoas incríveis que fazem desse mercado, como eu disse na introdução, tão apaixonante quanto é saboroso. Então, muito obrigado, tio, por ter aceitado esse convite de gravar esse piloto, gravar essa primeira entrevista comigo. Obrigado de verdade mesmo por estar aqui dividindo um copo e dividindo 1 hora de papo comigo. Meu amigo, primeiro, parabéns, não? É mais importante. Parabéns. E, cara, fazer um piloto, o programa número 1, o dia do seu aniversário, eu ser o convidado, eu que agradeço, eu agradeço aí a amizade e, bueno, todos os papos que tivemos em diferentes lugares até hoje. E isso, é comunicar histórias. Cada cervejaria tem uma história atrás, cada cervejeiro tem uma história atrás, e você é apaixonado para comunicar isso, imagina, Rafa, é algo que realmente a gente precisa saber, o pessoal precisa conhecer as histórias, hoje é o que manda no mundo. Obrigado, tio. Vamos terminar essa cerveja aqui. Não é tão boa quanto a Burp, mas tá boa. Mas tá boa também. Tá boa, saúde.